Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje tá para lá de especial. Nós vamos falar sobre consórcios, e eu trouxe pessoas extremamente especialistas no assunto. A gente vai conversar com o Rick e a Yas Romano. Eles são gestores da Ademicon, lá da Faria Lima. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui no nosso programa. Aê, obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. E além de sermos gestores, somos irmãos. Tem esse detalhe que é muito importante. Tá em família, né? Estamos em família. Maravilha. Tá faltando um ainda, né? Tem mais um também. Tem que eu acho que tá no exterior, não é isso? Tá em Portugal. Legal, legal. Então o bate-papo de hoje vai ser internacional também. Também. Vamos embora. Gente, a pergunta que eu tenho de praxe aqui no nosso programa, antes da gente entrar em detalhes profissionais, é como tudo começou na vida de vocês para chegarem na excelência que vocês têm como profissionais hoje. Que bom, essa pergunta é bem interessante, porque saber a origem das coisas faz com que a gente saiba e mostrar para as pessoas o caminho que a gente criou até chegar nesse cargo de gestores comerciais aqui da Ademicon Faria Lima. Mas basicamente a nossa família, eu sou o mais velho, depois veio o Bruno e a Yasmin e a escadinha. Eu acabei de fazer 40 anos, o Bruno tem 39 e a Yasmin 37. Então, escadinha, né? Então, foi um filho todo ano lá dos meus pais. E acho que já veio um pouco de família, assim, com relação a essa questão comercial. A nossa mãe, ela sempre trabalhou com o público, ela tinha uma clínica de estética. Baiana, de Ilhéus. Arretada, como diz, né? Exatamente. E o nosso pai de Piracicaba, descendente de italiano, então deu essa mistura. Que legal. E faz com que hoje a gente possa levar o nome da nossa família e também mostrar como que a gente pode fazer com que as pessoas tenham um planejamento financeiro diferenciado. Entendi. Por quê? Como desde pequeno, desde quando a gente tinha 5, 6, 7 anos, a gente foi acostumado a lidar com o público lá na clínica de estética da nossa mãe, a gente começou a reparar que as pessoas, elas, além de querer ter um atendimento muito interessante, elas também querem ser ouvidas, e isso a gente faz dentro desse processo consultivo, né, Yasmin? É verdade. Então, a gente aprendeu desde cedo, né? Mesmo sem saber que era vendas, porque a gente sempre inventava alguma coisa para oferecer para os clientes. Tá no sangue, né? No sangue. Desde ovos de Páscoa. Olha que legal. Até o sanduíche natural. Bijuteria. Era comigo, E aí isso foi tomando uma proporção. Depois eu entrei na faculdade em São Paulo, no Mackenzie, e fui puxando a fila. Legal. Então veio o Bruno, depois a Yasmin, nós fizemos os 3, administração de empresas. Sempre muito ligado com essa pegada de business, de negócios. E um pouco antes da faculdade, o nosso primeiro emprego foi no shopping. A gente já trabalhava lá no Maxi, aqui o shopping de Jundiaí, o Maxi Shopping, em uma loja de surfwear, que era a antiga Surf Zone, que hoje não existe mais, hoje é a oficina surfwear. Então a gente foi acostumando, né, Yasmin, a ter esse traquejo com as pessoas, com o público. E hoje a gente gosta muito de fazer isso, né? A gente tem uma premissa de levar uma consultoria financeira, que vai ser o tema aqui do assunto de hoje, para que as pessoas possam aumentar o patrimônio sem precisar pagar juros abusivos, utilizando a plataforma do consórcio. Legal. E assim, como que o consórcio entrou na vida de vocês? Porque foi tendo uma trajetória, de repente falou assim, não, deu esse start. Como é que começou tudo isso? Continua com o mais velho ainda. Continua com o mais velho? Então vambora. Puxei o Bruno, depois puxei a Yas. Há 4 anos eu tive um convite para vir para a Ademicon. Eu, né, como eu disse, sempre trabalhei na área comercial. Antes disso eu estava numa empresa chamada MetLife, que é uma multinacional americana. E aí um amigo entrou na empresa e começou a me explicar o que dava para fazer com o consórcio, que eu não tinha noção.
porque eu tinha apenas a ideia do que dava para fazer no consórcio de banco, né? Porque também já trabalhei no Itaú, depois que eu saí da faculdade trabalhei em banco, depois fui para a seguradora e aí vim para cá. E eu pude perceber que o consórcio ele vai além do que uma simples plataforma de você querer comprar um bem. Ele também pode ser um investimento, ele pode ser uma opção muito segura, porque é regulamentada, existe uma legislação federal, para que as pessoas possam realizar e ter acesso a uma renda passiva, por exemplo. Então, depois de aproximadamente um ano e meio, eu falei, Bruno, estava lá em Portugal, Bruno, vem trabalhar comigo, mesmo à distância. Olha que interessante. Então ele mora em Coimbra, numa aldeia. Verdade. Né, próximo ali ao centro da cidade, mas ele mora ali num local que obviamente pega internet, então ele pode fazer o trabalho de lá também. Então, o trabalho que ele desenvolve é lá em Portugal, mas clientes aqui do Brasil? Os dois. Ou lá também tem? Lá também tem. Só que a gente atende brasileiros que moram em Portugal, que tem muitos. Ah, show. Entendi. E eu e Yasmin, a gente fica fisicamente em São Paulo, na Faria Lima. Então nós estamos representando esse escritório da Demicon. Eu sou licenciado, a Yasmin é autorizada, ambos temos equipe. Que legal. E depois o Bruno puxou a Yasmin. Isso há aproximadamente um ano. Então a gente foi fazendo essa trajetória em família, porque também é uma empresa que é administrada por uma família. Está no sangue, está na cultura. Né? Uma empresa familiar. Claro que tem compliance, tem governança. É a única administradora de consórcio no país que tem 2 private equities na sua estrutura acionária, que é a Tricorp, a 23S Capital, a Temasek. Então, é uma empresa extremamente ética, uma empresa que tem, inclusive, mesmo sendo capital fechado, tem os balanços abertos no site, no rodapé da página, mas tem essa pegada, essa cultura familiar. Então, isso é bem interessante poder trabalhar com os meus irmãos, né? Poder dar esse exemplo. Já que eu sou mais velho, já levo essa fama de precisar ser o mais responsável, né, Yas? É verdade. Eu preciso fazer com eles o que eu faço também com o meu time comercial. Que eu acho que esse é o papel do gestor, do líder, poder levar o exemplo para que as pessoas possam seguir da melhor forma possível. E a gente vê que é uma empresa consolidada, uma empresa forte, ela está patrocinando o Big Brother, né, dentro de um contexto forte para ter resultado. Isso é importante. E assim, uma pergunta para a gente ir esmiuçando, né? Vocês podiam explicar para a gente, em linha geral, como funciona um consórcio? Como é que é o público que está assistindo agora? Fala assim, tá interessante, mas o que é? Porque sempre tem aquela visão lá da minha época negativa. E a gente sabe que mudou. Sim. Como é que é a percepção que vocês podem passar para a gente hoje? Bom, eu costumo apresentar para os meus clientes, né, de forma assim, para todo mundo entender, porque o consórcio é acessível para todas as pessoas, né? Então, eu tento explicar da maneira mais simples para entenderem que nada mais é que um grupo de pessoas que desejam o mesmo fim, o mesmo propósito, que é pegar um montante do dinheiro, né? E o consórcio é muito bacana, um produto excelente, porque não tem juros abusivos, não tem entrada, é apenas uma taxa administrativa de 1,3 ao ano, é totalmente regularizado pelo Banco Central, né? Então tem toda uma proteção jurídica aí por detrás, né? E é fácil acesso para as pessoas, né, Ricardo? Exatamente. Essa taxa é relacionada ao consórcio de imóvel que a gente trabalha, mas a gente também tem outros consórcios, como por exemplo o de automóvel. Varia, né? Varia. Varia não, diversifica, né? Diversifica. Isso. Diversifica a origem do bem que você pretende comprar. Entendi. Através dessa compra coletiva, dessa união de pessoas, tanto física quanto jurídica. Temos também o consórcio de serviço. Muito bacana. Então você vai querer fazer uma festa de casamento. Olha isso. Você pode pagar no consórcio. Cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Tá vendo, mulherada? Já tá. Excelente. Excelente. E além disso, também tem o consórcio de outros bens móveis. Então são 4 modalidades que a gente trabalha. A Demicon é uma empresa de 35 anos. Ela foi a pioneira a fazer o consórcio de imóvel no Brasil, Galante.
Caramba. Antes disso, só tinha o consórcio de carro mesmo. E naquela época, no começo da década de 90, era muito comum o consórcio de videocassete. Só que... Peguei essa época. Você pegou essa época, né? Com o consórcio de eletrodoméstico. Sim. Revela a idade. Né? Já entregou, já era. Abafa. Pois é. E por que o consórcio é bem interessante, não paga juros, aqui na Demicon a gente não cobra entrada? E existe uma regra. Então, entender essa regra do jogo que acontece todos os meses para que você possa acessar o recurso e poder trabalhar com ele, até mesmo trabalhar numa aposentadoria imobiliária, se a gente for falar de imóveis, é você poder comprar um imóvel, o aluguel pagar o consórcio, e aí você ir multiplicando esse seu bem para que lá na frente você comece a ter renda que não dependa mais do seu trabalho. Sim. Existe toda uma metodologia que basicamente é feita em 2 etapas todos os meses. A primeira etapa é um sorteio, que não somos nós que fazemos. Tá. É feito pela extração da Loteria Federal, seja na quarta ou no sábado. A gente já vê que já é sério, né? É sério, porque Seríssimo. senão pode ter conflito de interesse, né? Então é feito pela loteria. Pode até assistir ao vivo no YouTube, no canal da Caixa. E depois da extração, a gente tem o sistema de lance, que aí entra muito o nosso trabalho de consultoria. Que é a contemplação que fala isso ou não? Que é você, o sistema de lance é o seguinte, é você antecipar parte do valor que você já iria pagar no consórcio, tá, para que você possa fazer uma contemplação sem depender do sorteio. Entendi. Porque o sorteio é algo automático que você não depende do lance. O lance... Você pode ter gestão, sim. Aí existem alguns tamanhos de lance, como se fosse tamanho PMG, por Entendi. exemplo. Né? Que aí depois a gente até pode se aprofundar. Mas esse trabalho de consultoria, tanto eu, a IAS e o nosso time, a gente consegue fazer de uma forma personalizada para o nosso cliente. Entendi. Então, como é que eu vou dizer? As modalidades de consórcio são essas diversificações, é isso ou não? Isso, exatamente. Entendi. E a gente falou de contemplação. Como é que eu vou perguntar isso? Quais são as formas de contemplação de um consórcio e como que o cliente vai entender que ele está no caminho certo, digamos assim? A gente auxilia, né? A gente cuida da carta de crédito desse cliente, fazendo essa gestão e apresentando para eles, né, no caso, que são muitos clientes, graças a Deus, todas as estratégias, né? Tanto no sorteio, no lance embutido, né? Que é o P, o M e o G, que a gente sempre fala, né? O sorteio é o P, o M é o embutido e o G, o livre. A gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes, mas é isso mesmo, a gente vai cuidar dessa parte. Então, além do sorteio, que é uma variável que a gente obviamente não controla, você vai ter os lances, né? Vamos colocar 3 tipos de lance, 3 tamanhos de lance, e depois de um tempo a gente tem um 4º tipo de lance que a gente vai chamar de fidelidade. Tá. Mas o tamanho P é um lance embutido. O que significa isso? É como se você não pagasse pelo lance, entre aspas. Você desconta do crédito. Vamos supor que você quer comprar um imóvel que custa R$750 mil. Tá. E você não quer financiar, porque você não quer pagar uma taxa alta de juros, porque a Selic atualmente, a gente está em fevereiro de 26, está em 15%, etc. Isso tudo influencia o valor dos juros no financiamento bancário. Então, olha só, você pode todo mês ofertar um lance embutido, que é esse lance, vamos chamar ele de P, né, lance pequeno, de 25%, e descontar da própria carta de 1 milhão. Entendi. Você vai ter a diferença, que é o 750 mil que você precisa para comprar aquele bem. Então, se o seu lance for aceito, existe uma regra para que isso aconteça, você vai poder iniciar o seu acúmulo, o aumento de patrimônio, ou aquele bem que você vai morar, sem precisar ter descapitalizado. Nossa, Olha interessante. Só, interessante. Muito bacana. Show. E assim, tem umas perguntas aqui no chat, e eu achei essa aqui interessante. Tá. Quais são as vantagens do consórcio em relação às outras modalidades de crédito oferecidas no mercado? Achei que é assim. Essa é bem legal, né? A principal é a questão do custo. Por quê? Porque no consórcio não tem juros.
Exatamente. Por exemplo, eu dei essa sugestão aqui, eu falei desse exemplo dessa carta de 1 milhão para a galera que está nos assistindo. Você vai ter uma parcela aproximada, uma parcela reduzida, por exemplo, aproximada de uns 4 a 5 mil reais ao mês, dependendo do grupo. Entendi. Uma parcela reduzida até a contemplação. E aí, se você for olhar para o crédito em si, que é 1 milhão, fica um valor para algumas pessoas, para algumas famílias, acessível. Com certeza. Frente a um financiamento bancário, que você, para um crédito de 1 milhão, iria pagar 12, 13, 14, 15 mil reais ao mês, por exemplo. Então, eu acho que essa é a principal diferença, é o custo. E quando você entende isso, e aí a gente coloca no longo prazo, porque nesse caso a gente está falando de imóvel para um financiamento, no mínimo vão ser 360 meses. Entendi. O nosso consórcio é 220 meses. Também é um pouco menos do que o financiamento, seriam 12 anos a menos que o financiamento. Mas no longo prazo isso faz uma diferença tremenda. Por quê? Porque se você for fazer toda a conta no final do financiamento imobiliário, você pagou 3 imóveis. Verdade. No consórcio você vai pagar aproximadamente 1,5 imóvel. Essa diferença no longo prazo é muito expressiva na questão de você poder fazer um acúmulo de patrimônio, mas de uma forma planejada. Então essa cultura a gente vem mudando no Brasil e trazendo o crédito de uma forma mais democrática. Poxa, agora eu não consigo pegar uma carta de 1 milhão, mas você pode pegar uma carta de 500 mil pela metade do valor. Em alguns grupos, 500 mil a gente consegue uma parcela de 1.700, por exemplo, até a contemplação, uma parcela reduzida. Entendi. Ou, por exemplo, eu vou começar com até um valor menor, 300 mil, seria uma parcela aproximada de R$1.000. Então a gente começa a democratizar esse crédito, que a gente vive num país que o crédito ele é muito difícil para ser popularizado. Diferente da Europa. Meu irmão está lá em Portugal, lá na Europa, mas é um pouco mais tranquilo você acessar ali um recurso e porque tem um lado cultural dos antepassados, digamos assim, né? Que sempre fala, não, consórcio é enganação, consórcio não é contemplado, consórcio não tem um sorteio, enfim. Então essa mudança de cultura é importante, né? É importante entender a regra do jogo. E a gente está aqui para ajudar, né? Legal. E o primeiro passo é saber que existe uma lei, que é a 11.795 de 2008, que regulamenta o consórcio no país. Legal. É uma segurança, né, para o cliente e para a administradora. Exatamente. E para uma administradora de consórcio ter acesso à comercialização de um grupo, ela passa por um critério rigoroso de avaliação do Banco Central e de forma constante há uma fiscalização desse órgão, do Bacen. Dentro dessa legislação existem alguns critérios que a administradora precisa seguir. Um deles é que o recurso que você investe no fundo comum do seu grupo, a administradora não pode ter acesso. Ela tem acesso à taxa de administração. Sim. Então traz uma segurança muito grande. É bem blindado, né? É bem blindado. Exatamente, meu amigo. E quando você você alinha as expectativas do planejamento em relação ao tempo, a gente tira essas amarras, esses preconceitos com relação à parte de contemplação. Entendi. Por quê? Porque além desse lance embutido, a gente também tem um lance usando recurso próprio. E aí a gente consegue, através de algumas estratégias, acelerar esse processo de contemplação de uma forma muito madura e, obviamente, né, sem nunca prometer a contemplação. Né? Não. Sim, daí não tem como. Né? O mais transparente possível, sempre. A única coisa que a gente promete é que se for uma carta contemplada que a Livingcom também tem, por meio da Contemplay, aí sim é 100%. Tá. Uma carta que já mas é o que você falou, é a regra do jogo. Então, cada ponto, você tem que ser, sendo transparente, fica muito mais fácil. Isso. E assim, nos dias de hoje, qual que é o perfil do cliente de vocês com essa transição, essa mudança, essa credibilidade que vocês vêm passando? Bom, eu atendo todos os perfis, né? Desde muito jovens. Ontem eu fiz, né, a consultoria para um cliente de 18 anos. Legal. Incrível, Muito incrível. bom. Mentalidade avançada já, né? Barbeiro, né? Então ele ganha ali um valor por mês, né? E aí ele decidiu fazer alguns investimentos, né?
E um deles foi o consórcio, né? Então a gente conversou bastante, eu fiz toda uma consultoria para ele, um planejamento, porque não é assim, né? É sentar, conversar e fazer um planejamento personalizado para o nosso cliente. A necessidade dele, né? É de acordo com a carta de crédito, a Demicon, né? E ele tá super contente. Então, assim, desde 18 anos, né? Porque, gente... É uma conquista, nos dias de hoje ainda, né? É uma conquista. Outro exemplo que eu dou muito para os meus clientes é assim, eu tenho uma filha de 14 anos de idade. Eu me recordo do dia que ela nasceu. Mas parece que foi ontem. Exatamente. Não precisa ir longe. Não precisa ir longe. Ontem era dezembro. A gente já está quase em março. Exatamente. Carnaval! Esse ano vai voar, exatamente. Né? Aí o Carnaval, Copa do Mundo. Nossa. Eleições. Nossa, vai voar. Mas é isso, né? O tempo vai passar de qualquer jeito. Lembra da Copa do Brasil também? Sim, foi ontem. Exatamente. Vai Exatamente. passar. Então, se você faz um planejamento, né, seja desse perfil do cliente que a Yasmin falou, ou então seja um empresário, a gente gosta muito de atender também pessoas que têm empresas. Porque empresas normalmente tomam crédito, tomam recurso. E esse recurso muitas vezes é muito caro. Tem que pagar muito rápido para o banco. Entendi. Tem que pagar lá um capital de giro em 2, 3 anos, por exemplo, às vezes até antes. Então a gente consegue ajudar o empresário também nessa questão do crédito. Porque o consórcio é um crédito, de fato. Tá? Então a gente tem desde também de pessoas que possuem transportadoras. Isso é muito interessante. Verdade. Pessoas jurídicas que possuem construtoras, pessoas jurídicas que querem fazer alavancagem para poder construir um galpão, para poder ter um operador logístico de uma forma mais eficiente e melhorar suas margens, etc, etc. Pessoal de peso, né? Frotas, exatamente. Então a gente consegue, de fato, democratizar o crédito, falar com diversos tipos de público. A gente também fala com muitas pessoas que querem adquirir também o primeiro veículo. Entendi. Então, a pessoa física que quer, por exemplo, trabalhar como motorista de aplicativo e não quer mais alugar um veículo, está alugando um veículo, quero ter o meu porque é uma fortuna, carro, né? Que é uma fortuna. Para alugar. Exatamente. E depois você pode fazer uma frota e alugar o seu veículo com outros. Entendi. Interessante. Isso é muito interessante. Você começa a pensar de uma forma... É estratégico, né? Exatamente. Ou seja, o pessoal que está assistindo aqui, Galante, se tiver alguma dúvida que quiser depois interagir, a gente atende todos os perfis. Desde que, né, a pessoa ela tem essa mentalidade, né, Yas? Exato. De poder fazer um planejamento e querer construir um patrimônio. Porque é isso que essa plataforma faz. Entendi. Construir o patrimônio, fazer uma alavancagem. Fazer acontecer, né? Fazer acontecer e também ter aquele tipo de cliente que quer fazer investimento para ter rentabilidade, para ter lucro. Entendi. E aí depois um outro tema bem legal que a gente pode conversar. Esse daí é muito bacana. Vamos lá. E vamos pegar esse gancho agora. Quais são os mitos que existem na cabeça das pessoas referente a consórcio? Tem algum que vocês podem... Vários, né? Tem vários. Diga. Tem vários. O primeiro, assim, de cada 10 pessoas que eu falo, 11 vão me perguntar quando que vai ter a contemplação. Exatamente. Óbvio. Todo mundo pensando no seu próprio umbigo, né? Exatamente. Dá pra gente atender todo mundo, curtíssimo, curto, médio ou longo prazo. A pessoa que precisa realmente do recurso, para ontem, a gente consegue atender com carta já contemplada, como eu citei. A gente tem um estoque muito grande desse tipo de ativo, já disponível para uso, por meio da Demicon, com toda a segurança, por meio de uma plataforma que a Demicon tem em parceria, que chama-se Contemplay. Inclusive está lá no rodapé do nosso site. Mas a pessoa vai ter acesso a essas cartas contempladas com o consultor Demicon. Se a pessoa ela tem esse fator tempo de planejamento, a gente consegue fazer com que essa expectativa seja alinhada e entender se ela também tem liquidez, ou seja, se ela tem algum recurso que está aplicado que possa auxiliar naquele sistema de lance. Entendi. Além do embutido eu posso utilizar, eu posso fazer, por exemplo, um lance híbrido. Vamos supor, vamos voltar naquele exemplo lá da carta de 1 milhão. Eu faço um lance agora de 50%, vai dar 500 mil. Sim. Só que aí eu posso fazer isso de uma forma híbrida, ou seja, eu posso embutir os mesmos 250 mil. Tá. E eu posso
pegar 250 mil de recurso próprio e pagar o lance se for aceito. Então, o meu lance de 500 mil, eu estou colocando do meu bolso 250. Entendi. E recebendo os mesmos 750 mil para comprar o meu imóvel à vista. Poxa, eu vou comprar uma casa num condomínio, Que legal. vou comprar um apartamento com um poder de barganha de negociação. Por quê? Porque a administradora vai pagar o proprietário, o vendedor do imóvel à vista. E você vai ficar com as parcelas. As parcelas. Exatamente. Aí faz a alienação do imóvel, uma alienação fiduciária na matrícula, e a gente consegue fazer assim, né? Então, a gente tem vários mecanismos para poder driblar esses mitos, né? Um outro mito também é que o consórcio ele é bagunçado, não tem regulamentação. Não, é muito pelo contrário. É um dos produtos mais regulamentados que a gente tem hoje. E por isso que a gente está divulgando tanto, né, no marketing, né, no Big Brother, Sim. nosso garoto propaganda é o Tadeu Schmidt. Só ele, né? Ai, gente, eu sou fã. Além do futebol também, né, que a gente é muito forte no esporte. Legal. Então, tudo isso para verem, né, que realmente tá ali um produto de qualidade, muito assegurado, uma segurança total para as pessoas, né? É muito bacana por isso, né, Henrique? Exatamente, isso é muito legal. Show. E assim, a gente falou dos mitos e vamos encaminhando. Dicas e cuidados que as pessoas devem ter quando vão adquirir um consórcio. Primeira dica é assim, olha se a sua parcela cabe no seu orçamento. Boa. Isso é o principal. Boa. Sabe por quê? Não pode ser um peso financeiro, garante. Porque a ideia não é a pessoa cancelar depois, obviamente, porque o cancelamento ele tem uma burocracia para depois receber esse recurso, ou no final do grupo, ou no sorteio da cota cancelada, né? Retirando a taxa de administração que foi feita no período. Então a ideia é que você se predispôs a fazer um planejamento a longo prazo que caiba dentro desse seu budget mensal. Então é isso. E é essa consultoria que a gente auxilia. Porque quando a gente vai fazer uma reunião com o cliente, a gente vai entender 3 fatores, né, Yassa? A gente vai entender sobre a questão do orçamento, se cabe na parcela. Poxa, uma parcela de 4 mil reais cabe? Pô, não cabe. Então vamos fazer uma parcela de 2 mil. Porque eu estou falando de um orçamento familiar, uma família. Ah, pô, ainda não. Vamos fazer uma parcela então de 500 reais. Vamos dar um primeiro passo para você começar a entender melhor? Ah, beleza. Então a gente tem vários tipos de parcela para todos os públicos. Entender isso. Segundo ponto, entender essa questão do tempo. Né? Então, Entendi. vamos alinhar o tempo. Né? Para a gente conseguir alinhar o tempo, então vamos alinhar os lances. Você tem recurso próprio para fazer o lance? Pô, não tem. Então como que a gente vai trabalhar a partir de então? Somente com lance embutido? Somente com sorteio? Tudo isso é discutido dentro dessa reunião que a gente vai fazer com o nosso prospect. Porque a ideia é que a gente faça um processo de ponta a ponta, Calante. Desde essa parte de entendimento, que é a consultoria, que é como se fosse uma pré-venda, até a entrega do bem e até a finalização, até o cliente terminar com as obrigações. E tudo isso a gente acompanha, né, com o nosso time, com a nossa equipe. Uma consultoria de excelência mesmo. Isso é importante. Porque o cliente ele tem que se sentir seguro, né? E ele não fica assim preso só numa central de atendimento, de um 0800, ele tem contato direto conosco. A gente vai ser um ponto focal com a empresa. E a gente, como já sabe do histórico do cliente, já sabe dessa personalização, a gente consegue trazer algo mais humano, em termos de inteligência artificial, né? Verdade. Tudo é robô, tudo é, enfim... Cria vínculos, se tornam amigos. Sim, é humanizar, eu acho que a palavra é essa. Exatamente. Dar resultados bem positivos. Exatamente. E se no meio do caminho, vamos supor, a pessoa lá escolheu, vamos pegar a menor que você falou, 500 reais. E aí tem os meses, foi escolhido o plano, enfim. Se de repente no meio do caminho acontece algo e a pessoa não consegue honrar, como que direciona, tem um acompanhamento para ela? Qual é o procedimento? Boa pergunta, né? Excelente, porque imprevisto a gente sabe que Sim. acontece, né? Você colocou um ponto muito bom. A gente consegue deixar essa cota, esse consórcio, em stand-by por até 3 meses sem cancelar. Legal. Tá? Então a gente tem uma flexibilidade para isso, para entender. Depois o cliente volta a participar das assembleias.
Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um consórcio, que vamos chamar aqui de cota, é um ativo financeiro que ele é passível de transferência, Galante. Né? Se de repente você não está conseguindo mais, mas tem o seu irmão, um amigo, um primo que quer assumir no seu lugar, a gente pode transferir essa carta de crédito para outra pessoa. E aí você faz uma negociação, a cota não vai estar contemplada, né? Quando ela está contemplada é diferente, aí você já consegue vender diretamente para Contemplay, para Demicon e ter acesso a uma rentabilidade, a um valor acima do que você investiu. Tá? Mas a gente consegue também, né, como a empresa é muito flexível, de repente você começou lá com um consórcio de R$500 de parcela, como você citou, que vai dar em torno de 150 mil numa cota de imóvel. Se o grupo permitir que a gente reduza o valor do crédito para 100 mil, por exemplo, passa de 500 para 337. Interessante. Entendeu? Então a gente sempre vai ter algo para tentar fazer com que o cliente passe desse caminho de imprevisto de uma forma mais tranquila. Por isso que esse contato com o consultor é importante, porque ele não precisa fazer isso numa central. Vocês são especialistas, então vocês têm as respostas de bate-pronto, isso é importante. Exatamente. E eu costumo dizer para os meus clientes, eu pego na mão, desde o começo, no meio e até o final, quando a gente, né, dá aquela mensagem feliz, você foi contemplado. Nossa. Essa é a melhor parte. É a melhor parte, eu até me emociono com as histórias. Que legal. E todos 100% vão falar, veio na melhor hora. Sempre. O Papai do Céu, né? Colocando o dedinho ali, falou assim, é sua agora. Chegou sua vez. Mas para isso tem que começar. Né? Exatamente. Tem que dar o primeiro grande passo. E tem, como é que eu vou dizer, qual seria um grande erro do cliente quando vai entrar, tirando essa parte do bolso? Ah, não, vai caber e de repente não. Tem algum outro erro comum que o cliente comete na empolgação, digamos assim? Assim, o cliente... O erro mais comum é achar que é só sorte. E não é. É gestão também, além dessa parte mais lúdica. Boa. Estratégia. Lembra que eu falei que existe um quarto tipo de lance que chama fidelidade? Eu falei bem no começo. Sim. O fidelidade é o seguinte. Depois de um tempo que você participa de assembleias, esse tempo pode variar. Pode ser 8 meses, pode ser 18, 24 ou 36 meses. Você abre uma nova modalidade, uma quarta modalidade de lance aqui na Demicon, que você concorre com menos cotas, obviamente. Você concorre com cotistas que passaram por esse período. Então, imagina... Aumenta a probabilidade, né? Aumenta a probabilidade. Então, isso é uma estratégia. Poxa, eu estou há 3 anos no grupo. Né? Nesses 3 anos eu pude ter sido sorteado, eu pude ter sido contemplado com um lance embutido, mas eu não fui. Mas eu sei que dentro desse planejamento... eu vou chegar em um determinado período que eu vou conseguir aumentar a minha estatística e diminuir o meu lance. Entendi. Porque eu estou numa outra categoria que eu vou concorrer com menos pessoas. Isso é muito legal. Isso a gente poder começar a tirar esse fator, esse mito que é só sorte que contempla ou que nunca contempla, etc. Por isso que é muito importante a gente poder fazer uma reunião com o cliente. E essa reunião... a gente é flexível, pode ser online, pode ser presencial no nosso escritório, lá na Faria Lima, pode ser no escritório do cliente, pode ser num restaurante, enfim. Na indústria, né? Na indústria, na empresa, né? E muitas vezes a gente sabe que, como o cliente tem um horário comercial, a gente tem um horário flexível. Entendi. A gente consegue, de repente, atender à noite, né? Às vezes no sábado, no final de semana, a gente tem essa flexibilidade, alinha as agendas, para que a gente possa, de fato, agregar valor dentro desse processo consultivo para esse cliente e não fazer nada que não esteja alinhado. E você comentou, né, eu vi que você se apresentou no começo, a Demicon Faria Lima. São várias franquias, como é que é? Porque a gente sabe que é grande, mas por que o nome Faria Lima? A gente chama de unidade de negócio. Unidade de negócio. Porque franquia não pode, o Banco Central não permite que fale franquia. Ah, entendi. São unidades que são exclusivas da Demicon, que tem uma padronização da Demicon e eu tenho um contrato de licenciamento de marca. Entendi. Então, a gente segue uma diretriz da companhia. Tá. E com altos padrões de qualidade, principalmente.
e a gente consegue, dentro da nossa cultura, da nossa unidade, né, que fica na região da Faria Lima, em São Paulo, capital, por isso o nome. E lá é top, né? Então, Lá é muito legal. É lindo lá. É lindo lá, então assim... Uma vista. Uma vista sensacional. Tô vendo que vocês são suspeitos, né? né? Com certeza. Não, mas a região da Faria Lima é sensacional. Pra quem é de São Paulo, pra quem conhece, sabe que é. Pois é, exatamente. Então, todos convidados a ir lá tomar um café com a gente, né, Yas? Com certeza. E assim, por que a gente está lá nessa região estratégica? Porque, como eu falei, a gente atende todos os públicos, mas também atende muito empresário. Entendi. Pessoas que trabalham ali, que têm empresas, estão numa região bem localizada ali da capital. Porém, como a gente também consegue atender pessoas de outro país, como a gente citou aqui no começo, a internet, a tecnologia nos ajuda muito, porque a gente também faz muita reunião online. Hoje mesmo eu tive uma reunião com uma cliente da Alemanha. Olha. A gente queria uma carta de R$500 mil. Sensacional. Só que utilizou o euro a favor, brasileira que vive no exterior. Putz. Saiu. Essa O se euro deu vai dar bem, forte, né? Exatamente. Porque ela pega o real e divide por 6. Que legal. 30, 6,40. Então isso é bem interessante. Legal. Ó, a gente tem uma outra pergunta aqui. Como que o consórcio pode ser usado como um investimento? Acho que essa pergunta é boa. Essa é bem boa. Dá pra falar do ágil, né? Exato. Então, manda bala. Isso é muito interessante porque quando a gente contempla a carta, ela vira um ativo muito valioso. Por quê? Tem mais demanda do que oferta Sim. de uma carta contemplada. E a própria Demicon, ela criou uma empresa chamada Contemplay, que ela faz ofertas de compra com um valor maior do que o cliente investiu, para fazer sentido. Tá. O cliente, se ele quiser, ele pode vender com ágio, com lucro. Esse lucro, ele pode ser de 30% a 50% referente ao crédito. Olha só que interessante, referente ao crédito, não tem muito a ver com a parcela que ele pagou, mas ao crédito que está disponível. Perfeito? E para maximizar esse ágio, nós também temos uma plataforma de leilão de cartas contempladas. Olha que legal. Porque aí a maior oferta, até o término do leilão, vence. Então, para o investidor, é muito interessante. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente também que mora em Miami, que ele é lutador, inclusive é um cara bem bacana, comprou algumas cartas de crédito. Ele pulverizou 3 milhões em 10 cartas de 300 mil. Então ele tem 10 números, são 10 cartas, 10 consórcios, concorre todo mês. No quarto mês, em uma dessas cartas, ele paga R$1.000 em cada carta é de 300 mil. Ele contemplou com esse lance embutido, ficou disponível R$225 mil. Ele fez um lance de 75 mil, voltou esse valor, ele vendeu no leilão. Então ele investiu R$4.000, no leilão retornou para ele sempre 15 mil. Ele pegou um lucro líquido de R$111 mil. Você acha que ficou feliz? Henrique, licença, só um detalhe. Tudo isso com a sua consultoria, né? Exato. Eu acho que é o detalhe mais importante. Mas eu acho que isso é muito importante, porque faz a pessoa abrir a forma de enxergar o projeto. Eu acho que isso é Exatamente. importante. Exatamente. É o Rick orientou em tudo, né, Rick? Perfeito. E muitos clientes que fazem cartas menores de 100 mil, por exemplo, que é aquele valor aproximado de R$300, e que com uma carta contempla, vende para a própria Demicon ou coloca no... Vira investimento, né? Repete o processo. Repete o processo, vira um investimento. E esse diferencial, essa empresa Contemplay, só a Demicon tem. Entendi. Institucionalizado, com segurança, nenhuma outra empresa faz dessa forma. Ou seja, você usar a plataforma consórcio também para ter rentabilidade acaba sendo muito interessante para diversificação. Legal. E assim, quem tem um financiamento, ele pode migrar pro consórcio, por exemplo, e usar como complemento ou não? Boa pergunta. Com certeza. Dá para fazer tudo isso e quitar o financiamento. Olha que interessante. Muitos clientes fazem isso. Muitos fazem isso. Você entra com interveniente quitante. Então vamos supor
que o seu imóvel ele está avaliado em R$1 milhão. Vou pegar de novo esse exemplo aqui, que é um Vamos embora. E fica fácil, né? R$1 milhão. Está avaliado em R$1 milhão, só que o seu saldo devedor é de 500 mil. Tá. E aí você contempla aquela carta de 750, lembra? Sim. Né? Contemplou lá, fez o lance embutido, deu certo, conseguiu fazer a contemplação. Olha só que interessante. Você quita o banco, só que ainda vai sobrar 250, não vai? Sim. Você pode usar para fazer uma reforma no seu imóvel. Boa. Porque o imóvel, ele vai trocar a alienação fiduciária. Ele está alienado com o banco, ele vai ficar alienado com a Demicon, a gente vai quitar o banco, a sua parcela que você pagava no banco vai ficar aproximadamente metade do que você paga para a gente. E com essa diferença, você pode fazer uma melhoria no seu imóvel. Verdade. Excelente. Verdade. E um outro ponto também, até aproveitando o gancho, é comprar imóveis com desconto nos leilões. Entendi. Também dá para fazer utilizando uma carta de crédito da Demicon. Olha que... Sabia disso? Não sabia não. Tô aprendendo, é uma aula que eu tô tendo aqui. Que legal. Então a Demicon é um universo de possibilidades de investimento. Então eu acho que assim, a flexibilidade, eu estou dando vários exemplos aqui, claro que a gente não está se estendendo muito, não está entrando tanto no detalhe, porém é interessante mostrar para o pessoal que está nos assistindo que a flexibilidade que a Demicon traz com esse produto regularizado, com lei, os projetos que a gente realiza são tantos que a gente consegue trabalhar no sonho do cliente. Seja um cliente que é uma pessoa física, seja um cliente que é uma pessoa jurídica. Show. E assim, existe algum momento ideal para uma pessoa entrar num consórcio? Porque eu sei que vocês estão desmistificando tudo, né? Não tem momento, né? Eu acho que o momento... Ontem. Quanto antes... A gente também Era isso que eu queria ouvir. Quanto antes, melhor. Porque, na verdade, se você usa o tempo a seu favor... Excelente. Você está participando das assembleias, você pode ser sorteado, você pode fazer o lance embutido, você vai depois ter acesso ao lance fidelidade. Exatamente. E olha só que legal, olha só, vou dar um outro exemplo. Por isso que eu falo assim, quanto antes você fizer, melhor. Se você quer diversificar a sua carteira de investimentos, você contemplou a sua carta de R$1 milhão, não quer vender, é difícil alguém não querer vender, mas vamos supor que você não queira vender, não quer usar como imóvel. Se simplesmente você deixar a sua carta parada lá na Demicon, ela vai te render, ela vai ter um rendimento mensal, que é aproximadamente o dobro da sua parcela. Você não pode sacar o resgate Entendi. do valor, mas quando você for usar, você vai ter o crédito mais o rendimento, que vai estar atrelado ao CDI. Com liquidez diária, né? Com rentabilidade diária. Isso é muito interessante. Né? Então, eu também sou cliente da Demicon, no meu CPF tem algumas cartas, e algumas cartas eu contemplei, não usei ainda, galera. E elas me rendem todo dia um valor. E esse rendimento não é sobre o que eu paguei de parcela. Entendi. Eu contemplei a minha carta de R$1 milhão em 10 meses, paguei lá 50 mil em 10 meses, 10 de 5. Cara, eu vou ter um rendimento de R$1 milhão e não de 50 mil. Entendi. Isso é muito interessante também, né? Então muitas pessoas também utilizam isso porque às vezes a pessoa ela conseguiu contemplar antes daquela expectativa, antes do prazo que ela colocou, e depois de um tempo ela não precisa ter um período ali para ela usar. Ela pode usar no momento que ela quiser. Vamos supor que ela vai usar daqui a 2 anos. Então ela vai carregar toda essa rentabilidade da carta que ela não pagou toda ainda, ou seja, a rentabilidade em cima do crédito. Entendi. Para poder usar. E quem ainda não contemplou a carta, todo ano, no mês de janeiro, existe a correção por um indexador. Nossa. Se for imóvel, é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Se for automóvel, caminhão, frota, bens que tem motores, aí é pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Isso faz com que você tenha uma proteção contra a inflação, que o seu dinheiro não desvalorize, porque as coisas aumentam. O carro vai aumentar, o caminhão vai aumentar, Sim. a casa vai aumentar, o apartamento vai aumentar.
Então a gente tem que também proteger o dinheiro. Então isso é bem interessante. Então, tanto a rentabilidade para quem é contemplado e deixa o dinheiro lá, na Demicon, quanto a rentabilidade para quem ainda não foi pelo indexador. Isso acontece sempre no mês de janeiro. Show. Meu, muito interessante. E assim, a gente falou que esse ano é um ano meio turbulento, tem o carnaval agora, vai ter a Copa, vai ter a eleição. Vocês, como especialistas, como é que vocês enxergam a tendência, né, do mercado dos consórcios para os próximos anos? A gente é uma jabuticaba brasileira, primeiro. O consórcio, como tem aqui, só tem no Brasil, dessa forma que a gente está mostrando. E é só aumentar. Né? A gente quer ser líder absoluto até 2030. Nós já somos líderes das administradoras independentes que não estão ligadas a um banco. Pretendemos abrir até 2030, ter mais de 400 lojas, 400 pontos físicos, isso como a Demicon. E assim, é um produto que sempre vai estar na nossa cultura, do brasileiro em si. Todo dia alguém faz 18 anos. Verdade. Todo dia alguém quem não quer comprar uma casa, sair do aluguel. Todo dia alguém quer comprar um carro ou uma moto. Ou até presentear um filho, né? Boa. Tem pais que às vezes querem que termine a carta com 18 anos, né? Então já começa a comprar antes. Ah, foi contemplado, deixa pro final. Não tem situações assim? Casos de veículo, né? Sim. Para quando completar os 18, Exato. ele ter o carrinho dele. É um produto que faz parte da cultura. Sempre vai ter demanda para crédito. Sempre vão ter pessoas que vão querer fazer patrimônio, vão querer ter uma maior qualidade de vida. E a gente está aqui para poder auxiliar nisso. Ter uma plataforma de planejamento para que as pessoas possam não pagar juros abusivos, né, Yas? Sim, com certeza. Então, a gente tem muita demanda, muitas pessoas nos procuram com curiosidade para entender melhor o produto. A gente costuma liderar um movimento de informações corretas para que a gente possa levar de uma forma ética e transparente tudo aquilo que o consórcio de fato, sem os mitos, sem os preconceitos. E isso cada vez mais vem se espalhando. Né? Por mais que seja um produto da década de 60, olha só, a gente está em 2026, cara. É um produto que foi criado em 60 por funcionários do Banco do Brasil que queriam comprar um Fusca. Caraca, que legal. Esses caras se reuniram, cada um ia contribuindo lá na caixinha todo mês e aí criaram o que hoje é o consórcio, que hoje é muito mais complexo do que Sim. no início, né, obviamente, mas teve um começo. Então está muito enraizado, né? Quem nunca comprou um carro com consórcio, né? Muitos clientes que eu vou conversar me dizem que o primeiro carro foi com consórcio, entendeu? Então a expectativa para o futuro ela é bem interessante, muito motivadora. É verdade. Você me fez lembrar de uma história, né? De um amigo meu. A gente passou o ano novo com eles lá, o Telese, e ele disse que o pai dele comprou um consórcio para ele e falou assim, ó, se você for contemplado, você vai pagar o restante, né? E ele falou assim, não, eu quero ser contemplado. E aí ele foi. E aí, na época, o sorteio era nas bolinhas, ele contando, isso faz muitos anos, e falou assim, tinham 3 bolinhas. E aí ele esperando aquela expectativa para sair, era um Fusca na época, né? Mentalizando. Saiu a bolinha que não era dele. Aí ele ficou triste ali, foi comer alguma coisa, aí de repente chega lá o consultor da época e falou assim, ainda tem aqui a pessoa com a bolinha de número tal? Aí ele levantou a mão e falou assim, não, é porque o sorteado não estava em dia. Então você pegou e ganhou. Aí o que ele fez? Ele deu o jeito dele, vendeu, comprou o carro, pegou o carro, vendeu o carro, comprou terreno em Mongaguá. Olha. E foi fazendo um negócio. Aí vocês legal. falaram disso, eu lembrei, né? Que legal. Então foi bem interessante. Histórias muito bacanas e acontece muito isso. Queria que vocês contassem uma história de algum cliente de vocês
algo parecido assim, que sai fora do eixo. Uma história que marcou a vida de cada um, de cliente. O Rick tá mais tempo, né? Rick tem um monte de histórias. Tem muitas histórias. Meu personal trainer, por exemplo, um cara que virou meu amigo, meu padrinho de casamento, ele foi o cara que me ajudou muito no começo. Logo quando eu entrei na Demicon, eu falei, cara, compra uma carta de crédito pra você, compra. Eu não queria e tal, pô. Eu falei pra ele, meu irmão, compra essa carta que aí você vai quitar o seu financiamento, né? Depois de mais ou menos uns 6 meses, olha só que legal, ele contemplou com lance híbrido, que é aquele lance que você faz metade embutido e metade com recurso próprio, né? Aí beleza, você acha que ele quitou o financiamento ou não? Agora eu vou jogar no não, vai. Ele não quitou, ele mudou. Nesse tom de voz já me deu a resposta. Ele vendeu a carta, cara. Isso que eu achei, porque isso. assim, foi bem no começo, né? E aí eu falei da opção, cara, tem a opção também de você querer vender a carta com lucro, você já vai realizar agora e tal. Ele foi lá e vendeu a carta de crédito e já realizou o lucro e parou de pagar aquela parcela. Então foi um negócio que me marcou, né? Eu falei, caramba, ele mudou ali o objetivo inicial. Sim. E isso pode acontecer, obviamente, né? Às vezes tem uma intenção e acaba fazendo outras. Né? Exatamente. E repetindo o processo depois de novo, sim. né? Você já deu certo uma vez, né? No dia seguinte, meu telefone vieram mais uns 100 contatos do meu personal e me indicou todo mundo. Que legal. Todos os alunos, amigos, e depois muitos deles viraram clientes, porque ele teve uma prova que aconteceu com ele, uma prova social, né? Então isso foi bem interessante. Até hoje ele fez um monte de outras cartas também. E aí depois ele comprou carro com carta, aí depois uma outra ele quitou o financiamento. Viciou. Aí ele foi, legal. Aí foi virando uma bola de neve do bem. Sim, né? sim, claro. Porque sempre adequando ao orçamento, não ficava muito pesado. E foi indo. E hoje ele tem 2 apartamentos que estão alugados em Airbnb. Olha isso. Que é a aposentadoria imobiliária, Exatamente. Né, Rick? É muito bacana esse assunto. Muito bacana. Né? Porque eu tô ali na academia ali quase todo dia. Apesar de não parecer, né, que eu faço, mas eu faço. Mas aí você fica, né, sempre conversando e tal. Então ele é um cara que, assim, marcou bastante. Além de muitas outras histórias, né, praticamente assim, como a gente tem uma carteira parruda de clientes, assim, todo mês a gente tem contemplações de clientes da nossa base, utilizando as estratégias que fazem diversas operações. Operação de construção em um terreno, de reforma, operação de aquisição de imóvel no exterior, operação de aquisição de imóvel em leilão, operação de venda da carta contemplada e muitas outras coisas que dá para fazer também. Legal. E você, Yasmin, tem alguma história? Eu tive de uma amiga minha, logo no meu começo também. Por coincidência marca, né? Sim. Você falou, gente, olha só que bacana. Com 3 meses, ela foi contemplada, ela é daquelas que paga pra ver. Ela, amiga, será... E foi minha primeira cliente. Olha isso. Aí ela, amiga, eu vou confiar em você. Eu falei, pode confiar, o produto é bom. Eu tenho o produto, né? Eu também já tive várias contemplações. Algumas das minhas cartas contempladas eu deixo rendendo também. Já utilizei para outras coisas também, para o meu carro e outras coisas. O importante é começar. Eu tenho um projeto com as minhas cartas também aí de fazer a aposentadoria imobiliária, que é um assunto muito legal. Quem estiver assistindo e quiser, pode chamar a gente conversa mais sobre essa aposentadoria imobiliária, ou podemos falar um pouquinho mais. E aí essa minha cliente contemplou, era uma carta não muito grande e tal, mas deu ali para ela 23 mil reais, assim, em 3 meses, tendo pago 900 reais. Nossa. E claro que aí eu sentei com ela e falei, bom, amiga, então vamos fazer uma estratégia, né? Tem essa opção, tem essa. Ela, não, vamos vender, e já repetiu o processo, fez mais 3 cartas de crédito. Legal. Então é isso. Então, assim, é coisa assim que marca, e realmente é aquilo que a gente estava falando. O dinheiro, quando vem, sempre vem no momento certo. Verdade. Sempre alguém está precisando de alguma coisa. Eu também tive um outro caso de um cliente que contemplou, vendeu a carta no primeiro mês para pagar as custas do hospital do pai, que estava acamado ali. Eu chorei também, sabe? Que você acaba se envolvendo, sim, né? Com as histórias. É o que a gente falou de humanizar, né? Fica Sabe? Então, assim...
E às vezes você nem imagina, eu nem imaginava que era para aquilo. E quando ele me contou, Yas, meu pai está hospitalizado, preciso pagar as custas do hospital. Nossa, falei, gente, que bom que você fez, né, naquele momento. E eu acho que é isso, né, Galante, né, Rick? Tem que começar, né? Tem que começar de alguma maneira, seja ela pequena, média ou até mais alta, né? Tem que entrar pro jogo, né? E entender as regras. Entender as regras, estamos aqui para isso, né? Isso. E aí quando você começa, você vai ter acesso ao aplicativo da Demicon, ao portal do cliente, tudo de forma transparente. Aí você começa a fazer na prática. Show. Nos meus pensamentos de quinta série aqui, eu percebi que o mentor de vocês é o Capitão Nascimento, porque aquele conceito de estratégia, né, não tem aquela parte, foi mais ou menos isso. Ele várias linhas, isso, né, exatamente. É isso mesmo. Gente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Foi uma aula que a gente teve aqui. Eu queria que vocês deixassem as considerações finais, deixassem seus contatos, falem de repente o que não foi perguntado aqui, se faltou alguma coisa. O espaço é de vocês. Se quiser direcionar para a câmera de vocês é aquela ali. Tá. E aproveitem. Esse é o momento de vocês. Pô, legal. Assim, quero agradecer novamente estar aqui. Eu vou deixar meus contatos, pessoal. Me seguir no Instagram. É Rick, só com C, tá? RIC, sem o K, .ademicon. Me segue lá ou me manda uma mensagem no WhatsApp que eu mesmo respondo. Vai estar mais rápido, né? É 11 98578 7572. Vai aparecer o QR Code, o pessoal escaneia. E eu quero deixar uma frase que é muito isso que a Yasmin estava falando. Você começar. Tem até uma frase que viralizou há um tempo atrás, que é: primeiro você começa, depois você melhora. E é isso. O consórcio é você iniciar com o valor que for, de acordo com a sua capacidade, que não seja um peso financeiro, esse investimento mensal, que a gente vai poder te ajudar a construir um patrimônio e pensar num negócio muito legal, que é a renda passiva, que é você não depender do seu trabalho para te gerar renda. Então, aguarde a galera entrar em contato aqui, a gente vai ficar à disposição, né, Yas? É verdade. Agradecer você, Galante, a Deia. Muito obrigada. Tá nos bastidores ali. Sempre. Também, ela é o suporte que eu preciso sempre. Com certeza. Pela oportunidade, né, mostrar um pouquinho, né, da Demicon para vocês, mas tem muito mais para a gente conversar. Então, entre em contato conosco para a gente bater um papo, fazer uma reunião, que a gente está aqui para apresentar para vocês as melhores soluções financeiras. Muito bacana. E um projeto mesmo, assim, bem qualificado, e estar do nosso lado com uma consultoria VIP, né, Rick? Exatamente. Vou aproveitar e deixar meu @ também. O telefone, deixa. No Instagram tá @yas.ademicon. Bem simples. yas.ademicon. E o meu WhatsApp, né, que é muito fácil, ali a gente marca uma reunião, 11 99015 4499. Beleza? Maravilha, gente. Chegamos ao final de mais um programa. Muito Repito, bom. foi uma aula, entendi muito, tirei muitas dúvidas. Legal. E eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, aos nossos bastidores, pessoas que são incríveis, que fazem o nosso projeto acontecer. E a gente vai encerrando o nosso programa com aquela frase que sempre toca o meu coração: coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Até o próximo programa.